aqui do nosso podcast. Hoje é um dia muito especial, eu estou com um convidado que eu considero o mais especial de todos, possíveis e imagináveis, que é o meu querido e amado esposo, que está aqui hoje para compartilhar um pouquinho sobre esse tema do mês especial de maio, que é o mês da família. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre devocional a dois. Por que fazer, como fazer. Então antes da gente começar esse bate-papo, eu vou dar a oportunidade para o meu esposo se apresentar para vocês. E aí galera do podcast, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de participar aqui com vocês, agradeço minha esposa pelo convite e espero que consigamos discutir aqui assuntos legais e ajudar vocês aí, ainda que com pouca experiência, a fazerem devocionais a dois e a se prepararem para esse momento do casamento. Muito bem, de onde você veio, amor? Conta para as pessoas. Eu sou lá do Paraná, da cidade de Castro. E o que você faz da vida? Eu sou seminarista no JMC. Estudando para ser pastor, pessoal. Orem muito por ele, viu? Ele aceita orações, né? Sim, com certeza. Então, sem mais delongas, né, gente? Nós estamos casados agora há 3 meses, pela graça de Deus, do dia que a gente está gravando esse episódio. Abrindo o coração aqui para vocês, nós já gravamos uma primeira vez esse material, mas por um conjunto de fatores, até por uma mudança que aconteceu na nossa rotina devocional, a gente decidiu gravar de novo. Então, é muito bom para a gente estar aqui para falar sobre esse assunto. E então, vamos começar, né, amor? Devocional A2. Eu queria começar perguntando para você qual que era a sua visão quando você ainda era solteiro sobre esse assunto. Você já tinha a noção de que isso era algo necessário ou você nunca tinha pensado sobre isso? O que você achava sobre essa questão de um casal ter um tempo de devocional, de leitura da palavra e oração juntos? Você pensava sobre isso? Sim, com certeza. Eu já pensava sobre como seria a minha vida com a esposa, sobre como seria o nosso tempo e com certeza pensava que nós deveríamos ter tempo juntos em devocional, porque o casamento como a Bíblia diz, os dois se tornam uma só carne. Então, se os dois que são um só agora não têm esse tempo juntos de devocional, é como se cada um deles não tivesse esse tempo com Deus, porque um só corpo precisa fazer tudo em comum. Assim como eles planejam juntos, como eles sonham juntos, assim como eles lidam com o dia a dia juntos, eles também precisam estar com o Senhor juntos. Então é importante que o casal tenha esse tempo. Antes de ser casado eu já pensava nisso e graças a Deus agora estamos colocando isso em prática. É verdade. Exatamente, amor. Então, quando eu era solteira, eu também pensava um pouco sobre isso. Um pouco não, na verdade, eu pensava bastante, né, na verdade. Eu queria muito poder ter esse tempo junto com o meu futuro esposo, da gente crescer em oração, termos esses momentos juntos. Mas eu também tinha uma visão muito utópica sobre isso. Por que eu digo isso? Porque eu achava que ia ser muito fácil, que ia fazer parte muito facilmente do nosso dia a dia, nós dois como cristãos. No caso, quando eu comecei a namorar você querendo ser pastor, aí é que eu achei que ia ser mais fácil ainda. Eu falei assim, poxa, eu tenho certeza que ele não vai me deixar resvalar em nenhum momento, né? A gente vai fazer super parte da nossa vida. Então, eu não nutria muitas... na verdade, eu nutria expectativas muito altas com relação à rotina devocional, sem considerar como seria desafiador. E eu lembro muito disso. Pra mim, na minha visão, além de querer, eu achava que ia ser muito natural, ia ser muito tranquilo estabelecer isso na rotina. E foi ao longo das nossas primeiras semanas de casamento que eu comecei a perceber que não é tanto assim, né, amor? Sim. Não é tão fácil quanto a gente espera, independentemente se você é um casal como nós, né, no caso, no ministério, ele, né, no ministério, ou um casal que tem uma rotina muito atarefada, sempre vai ser um desafio. E eu, na época da solteirice, não achava que ia ser tanto assim. E aí isso dá margem para o nosso segundo ponto, amor, que eu queria que você compartilhasse com o pessoal, que, na sua visão, quais são as principais barreiras para a gente construir uma rotina devocional a dois? Porque para construir individualmente muitas vezes tem ali as suas dificuldades.
Mas a dois, quais são as barreiras que você acha que existem? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o próprio pecado de cada um é uma barreira, porque como pecadores, nosso coração muitas vezes está em outras coisas, em outros lugares e prioriza outras coisas ao invés da devocional a dois. Sem contar com os desafios do dia a dia, a correria, Uma rotina muito rotina intensa, sempre nós reclamamos que não temos tempo para as coisas e quando sobra um tempo nós queremos usá-lo satisfazendo os nossos prazeres, seja vendo um filme, um tempo de lazer, enfim, coisas assim. Então, eu acho que os fatores do dia a dia e o nosso próprio egoísmo, eles são fatores que impedem muitas vezes que tenhamos esse tempo com Deus, juntos, né? É importante dizer isso. Como eu já falei, o casal, sendo um só, precisa desse tempo junto com o Senhor. Então, creio que fatores assim, o dia a dia, essas questões assim. Eu coloco também a diferença de agendas, né? Porque no Sim. nosso caso, especificamente, nós temos uma agenda um pouco mais compartilhada, que se acerta. Mas também existem casais que têm agendas muito diferentes, né? Às vezes o homem tem uma rotina de trabalho completamente diferente da esposa. Muitas vezes um trabalha num horário X e o outro trabalha num horário Y, não se encontram tanto, né? São Sim. tantas as realidades, então eu acho que é uma barreira também você encaixar a sua agenda na do outro. Porque individualmente, para você fazer a sua devocional, é muito mais fácil. Você controla ali o seu dia, você sabe exatamente qual horário você tem mais livre, ou se você pode acordar mais cedo, ou às vezes fazer de noite, enfim, você tem mais esse controle. Mas quando você quer fazer algo com alguém, você depende também da abertura, da disponibilidade do cônjuge. E às vezes, dependendo da realidade, isso se torna também uma barreira muito grande para exercer essa atividade. Então, eu lembrei disso também. E claro, né, a gente enfrenta também barreiras com relação ao orgulho. A devocional a dois, ela é um momento que não só a gente vai estudar a Bíblia, vai orar, mas a gente também vai conversar sobre coisas importantes, Sim. né? A gente vai falar sobre pecado, a gente vai falar sobre medos, dificuldades, e muitas vezes pelo nosso orgulho a gente também não tem essa disposição de separar esse tempo, porque a gente não quer lidar muitas vezes com essas coisas que são importantes dentro do casamento. Eu acho que a grande dificuldade que nos impede muitas vezes de ter um tempo juntos com o Senhor é o nosso próprio egoísmo e o orgulho do nosso coração, porque muitas vezes nós não queremos reconhecer o nosso pecado diante do cônjuge. Afinal, quando nós temos um tempo juntos com o Senhor, nós temos que estar dispostos a confessar pecados, a reconhecer que nós estávamos errados muitas vezes, porque esse é o objetivo da devocional. Quando nós estamos sozinhos com Deus, cada um com o Senhor, nós confessamos nosso pecado a Deus. Naturalmente, quando nós estamos juntos em devocional, nós precisamos compartilhar da nossa vida e reconhecer onde nós erramos para buscar melhorar. Então, por nós sermos egoístas e não querermos compartilhar essas coisas, abrir o nosso coração e mostrar quem nós realmente somos, muitas vezes nós preferimos não ter esse tempo com Deus. Nós ficamos adiando isso como casal. Então, acho que esse é o grande ponto, o egoísmo, o orgulho do nosso coração. É verdade. Unido, né, ao cansaço. Então, a gente passou por isso, né, amor? Sim. Abrindo o coração aqui pra vocês também. Nós, quando chegamos no casamento, as primeiras semanas, aquela adaptação, aquela correria toda, a gente estabeleceu o horário da devocional, que era de noite. A gente ia fazer depois do nosso jantar, depois de lavar tudo, né, deixar tudo arrumado, a gente ia fazer nossa devocional. E uma coisa que a gente percebeu foi que era muito difícil lidar com cansaço. Então a gente já estava cansado, com sono, falando bem a real, sem vontade de fazer, Sim, né, amor? sim. Sem vontade de fazer, querendo, como você bem mesmo pontuou, né, fazer outras coisas, distrair a nossa cabeça. Isso não é algo errado, não é pecado você querer assistir uma série, um filme, e nem você estar cansado, isso é uma realidade. Só que isso acabava atrapalhando muito a nossa devocional, que a gente sabia que era algo importante, que é algo importante na nossa caminhada,
mas a gente começou a enfrentar essa luta com o nosso próprio eu, né? De falar Sim. assim, não, agora esse momento, ele é importante para a nossa saúde espiritual, ele é importante para o nosso casamento, mas lidar com essas questões que são normais a qualquer ser humano também era uma barreira, né? Então, muitas vezes a gente se pegou com muita preguiça, né, de fazer a devocional, nos pegamos numa devocional meio sonolenta às vezes. Sim. E foi isso que levou também a uma mudança, né, amor? E aí a gente já pega no próximo ponto. Queria que você falasse um pouquinho também sobre os benefícios práticos da devocional a dois, como que ela coopera para o casamento, né? Por que é uma coisa que necessita ser feita, né? O que ela gera de frutos? Mas só linkando, foi a gente observar que não estava dando certo, essa rotina devocional nossa à noite não estava funcionando. E dentro da nossa possibilidade, da nossa realidade aqui, a gente trocou o horário, né? E hoje a gente vê que realmente fez toda a diferença, né, amor? Sim. Assim, na nossa rotina, agora nós fazemos depois do almoço, nós conseguimos almoçar juntos todos os dias, né? Sim. Trocamos para fazer depois e mesmo ainda lutando, sim, com cansaço, com mais um monte de coisa, distrações do nosso coração, a gente está conseguindo fazer com um pouquinho mais de ânimo, com um pouquinho mais de energia, né? Sim. Já que não estamos com tanto sono. E tem sido realmente um diferencial, né, amor, na nossa rotina, assim, fazer a devocional. Então, queria que você trouxesse aqui quais são os benefícios práticos para a vida de um casal, para um casamento, em que esse momento é separado por eles. Bom, acho que o primeiro benefício, e talvez o maior de todos, seja a própria humildade, cultivar a humildade. Porque quando nós estamos diante do Senhor, naturalmente nós temos que reconhecer o quão pecadores nós somos. E quando estamos juntos diante do Senhor, como casal, então nós reconhecemos um diante do outro, o quanto nós temos falhado. E o quanto não há espaço para nos orgulharmos, porque às vezes no casamento o problema que mais acontece é um querer que o outro satisfaça e um querer que a sua vontade se sobreponha à do outro, agindo com orgulho, com arrogância. Mas quando estamos juntos diante do Senhor, nós temos a chance de cultivar a humildade, porque um está exposto às falhas do outro. Nós estamos expostos às falhas do nosso cônjuge e o nosso cônjuge está exposto às nossas falhas. Então, não há espaço para o orgulho. Acho que um outro benefício também é o perdão mútuo. Eu ia falar isso. Né? Estamos conectados. Porque quando nós estamos juntos, nós confessamos os pecados um ao outro e então nós temos a chance de perdoar um ao outro, de exercitar o perdão, que não será praticado a menos que nós o exercitemos, né? Nós precisamos cultivar isso em nossa vida. Então, certamente há muitos outros benefícios, mas eu creio que uma vida de cultivo da humildade e uma vida de perdão mútuo são os dois benefícios principais que a devocional a dois nos traz, né? E eu ia acrescentar também nisso o cultivo da amizade, que é tão importante num casamento. Uhum. A devocional, quando você separa esse tempo como um compromisso, como um compromisso mesmo, Sim. com o seu cônjuge e também com o Senhor, você tem uma rica oportunidade de abrir seu coração sobre seus planos, né? Sim. Sobre aquilo que às vezes está te causando um pouco de ansiedade, de medo. É o momento de você falar, porque vocês dois juntos vão orar sobre isso, vocês estão colocando já diante de Deus, porque é um momento de adoração juntos, né? Então você tem a oportunidade de ter um momento de amizade, de estreitar laços, conhecer o que está no coração do seu esposo, da sua esposa, e ele também conhecer o que está no seu coração, o que às vezes na loucura do dia a dia você nem para conversar, né? Quantos Sim. casais às vezes que não tem tempo nem de conversar direito sobre coisas mais Sim. profundas, né? Pessoais. Uhum. E porque estão na loucura e quando se vem é só para falar de problema, ou de coisa que tem que comprar, ou de coisa que tem que, né, resolver, o que não é errado, mas você tem a rica oportunidade de parar tudo isso e entrar numa esfera de abrir o coração. Sim. E isso já exercitando humildade, perdão, tudo, mas de você conseguir ser amigo da pessoa, né? E acima de tudo, colocar tudo diante do Senhor. Nem sempre você vai compartilhar coisas boas e alegres, ou sonhos e planos, às vezes você vai ter que compartilhar
dilemas, problemas, pecados, situações. Mas isso tudo faz parte da amizade, né? Então eu ia falar que isso é um benefício muito prático da Devocional a dois. Sim. É um momento de qualidade e mais do que tudo, né? Porque você está tendo esse momento de qualidade também com o Senhor. Porque você vai sempre estar usando a palavra, né? A gente não vai ter um momento só de conversa X. A gente vai tratar isso no último ponto, né? Como que é a Devocional a dois? Como que ela é feita? Então você não vai estar só ali conversando, né? Como a gente faz quando janta junto, almoça junto. Sim. Não, você vai estudar a palavra, você vai orar, você vai conversar sobre o que vocês leram, né, amor? Que a gente tem se esforçado para sempre orar e conversar naquilo que a gente meditou e assim sair dali mais fortalecido. Sim. Eu acho que é algo assim que proporciona muito crescimento espiritual para o casal e, consequentemente, isso vai respingar também na família, que é um assunto que a gente ainda vai conversar também aqui no podcast. Então, caminhando para o fim do nosso bate-papo, queria que você trouxesse aqui, amor, quais são os elementos que precisam ter numa devocional a dois. E depois eu vou passar para vocês aqui também algumas dicas práticas de como vocês podem começar ou desenvolver essa atividade aí dentro do seu lar. Mas quais são os elementos que não podem faltar, amor, numa devocional a dois? Em primeiro lugar, a oração. O casal precisa orar tanto no início quanto no fim. Isso aqui não é uma regra, mas é como nós fazemos. Então, o fato é que precisa ter oração. Sem oração não existe devocional, tempo com Deus. Bíblia, uma devocional não é feita sem Bíblia, né? Então nós precisamos estar baseados na Escritura, no que a Bíblia nos ordena, nas coisas que ela nos exorta a fazer. Agora, uma opção é seguir um livro cristão, como nós temos feito. Nós seguimos um livro que traz textos da Bíblia para nos direcionar no assunto. Então isso é opcional, né? Se você quiser, você segue um livro junto com a Bíblia, ou apenas a Bíblia. Você pode decidir com o seu cônjuge, vamos refletir, estudar o Evangelho de Mateus, por exemplo, ou Provérbios, e a Bíblia por si só é suficiente. Mas é legal às vezes ter um livro para nos direcionar também. Ele trará assuntos do dia a dia, sempre baseado na Bíblia, é claro, né? Então eu creio que esses 3 elementos são interessantes, sendo que os 2 primeiros são indispensáveis e o livro fica a critério de cada casal. Exato. E aí, pegando junto com isso, eu queria trazer também algumas dicas práticas para vocês, né? Porque muitas vezes o pessoal até sabe e quer muito, mas não sabe como começar. Então, eu acho que uma dica que a gente poderia dar, principalmente para casais que têm uma rotina muito intensa, às vezes horários difíceis e tudo mais, escolham pelo menos um dia da semana para fazer. Então, se vocês se veem mais no final de semana, por exemplo, num sábado ou até mesmo num domingo, elejam um dia para começar a fazer esses encontros e tenham isso como compromisso. Você não precisa fazer todos os dias se a sua rotina realmente te impede de ter esse tempo. Se você enxerga que na rotina não tem como, elejam pelo menos um dia onde vocês vão ter esse momento de comunhão e sejam firmes para fazer disso um compromisso, como um compromisso de trabalho, escola, faculdade, enfim. Então elejam um dia e um horário. E assim você vai conseguir ter essa disciplina que a gente precisa tanto ter com tantas outras coisas, né? E isso vai se tornando um hábito e cada vez que se torna um hábito, vai se tornando prazeroso também. É uma coisa que a gente sente falta quando não tem. Então, essa é a primeira dica, estabelecer um dia. Se você conseguir achar um horário todos os dias da semana, melhor ainda, né? Aí vocês vejam como funcionam as agendas. Então, o Vini também já falou uma coisa bem legal e bem interessante, que é a questão do material. Porque muitas vezes, né, amor? Às vezes a gente pode ficar confuso, mas qual livro da Bíblia eu leio? Aí começa a ler, fica difícil, aí desanima, não quer continuar. Então, se você quiser, procurar por bons materiais de apoio, é muito legal. Aí eu tenho 2 dicas, que é um que a gente está lendo agora, que é o devocional Eu Ainda Digo Sim, do pastor Dave Harvey. Ele é o autor daquele livro Quando Pecadores Dizem Sim. Isso. E ele fez um material bem completinho, com 31 devocionais, né?
para casais e cada dia é um tema diferente. E tem sido muito legal, porque aí ele dá lá a sugestão de texto bíblico, que tá de acordo com o tema. A gente lê a Bíblia, lê o texto que ele escreveu e refletimos sobre e oramos também. Então fica aí a dica desse material. E um outro que eu separei aqui, que é da editora Eden. Chama Felizes para Sempre, Encontrando Graça nas Bagunças do Casamento, que também são 30 devocionais para casais, de vários autores diferentes. Tem do John Piper, Francis Chan, Douglas Wilson e outros. Então você pode se utilizar desses livros para ter um direcionamento na sua devocional. Penúltimo, se vocês quiserem também, forem um casal que tem aí aquela pegada mais musical, se utilizar de hinos e cânticos também, né? É algo bem bacana que também estimula aí a adoração no lar. E agora sim, por último, vocês terem engajamento mútuo, ou seja, um ajudando o outro, não deixando a peteca cair, né, amor? É muito importante quando um tá mais desanimado, o outro vai lá e fala, não, vamos fazer, isso é bom pra gente. E assim, mutuamente, a gente vai se estimulando para permanecer nessa caminhada, que com certeza faz toda a diferença num casamento. Quanto mais nós estamos unidos um com o outro e diante do Senhor, mais Deus vai nos dando maturidade, crescimento, conhecimento dele e nos deixando mais fortes, mais fortes, né, amor? É isso aí. Muito bom ter você aqui no podcast hoje, nesta breve conversa sobre Devocional A2. E nós desejamos, né, amor, intensamente que Deus abençoe muito você que está aí do outro lado nos ouvindo, que Ele fortaleça seu casamento, sua família e sua vida também de comunhão com o Senhor. Quer dar o seu tchauzinho, amor? Tchau, gente. Foi muito legal participar aqui com vocês. Espero que esse conteúdo seja proveitoso para o crescimento de vocês, assim como tem sido para o nosso. É muito lindo, né, gente? Beijo, gente. Até o próximo episódio.